para Raquel que Ah, eu estava falando para Raquel que acho que a Rosana também tentou entrar na reunião antes de dar é, esses bugs. eu vi também. Deixa eu só alterar aqui. Eu acho que vou mandar Tá. mensagem para ela e ver se ela consegue voltar. Deixa eu ver aqui. Mandei mensagem, vamos ver se ela consegue voltar. Bom, então vamos retomar aqui os estudos. Nós, a gente leu até a pergunta 540, não é isso? A gente ia iniciar a 541. Os espíritos durante os combates, né? A gente vem falando nesse capítulo inteiro sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a forma como isso acontece, né? A gente, na semana passada, a gente até deu uma relembrada, né, em todos os itens e tal, né? Então, a gente falou lá da penetração de nosso pensamento pelos espíritos. A gente falou também sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos, de que forma que isso acontece, né? A forma que eles atuam sobre o pensamento. A gente falou sobre os possessos, né? A gente sempre lembra aí que a possessão, que foi a palavra utilizada por Kardec para, né, falar sobre esse aspecto da obsessão, era o que eles entendiam e conheciam na época, que vinha até da questão da religião católica, mas que não há realmente a possessão, como se diz, né, a tomada de um outro espírito por um corpo já ocupado por um outro espírito, né? A gente falou sobre os convulsionários, falamos da afeição dos espíritos por certas pessoas, né? Por que que isso ocorre? Tem tanta questão da convivência entre outras existências, ou até mesmo pela sintonia, pelo pensamento, né? Pela afinidade dos pensamentos. A gente falou sobre os anjos guardiães, né? Os espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? Que a gente sabe que cada um de nós tem um mentor, né? Aquele espírito de luz que já antes da nossa encarnação ali já está ligado a nós e nos ajuda aqui nessa jornada para que a gente consiga obter êxito no nosso plano reencarnatório, né? Não recair em velhos hábitos e problemas do passado. Então, essas são as influências, né, que os espíritos exercem sobre o mundo corporal. A gente falou também já, né, bem antes sobre o pressentimento, o que são os pressentimentos, né? Falamos da influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como atuam os espíritos, né, ou como atuam os espíritos numa guerra, por exemplo, nos combates, né? A gente sabe que, vamos supor que numa guerra entre duas nações, né? Como que esses espíritos agem? Como que eles atuam tanto num lado quanto no outro? Será que eles incitam de alguma forma um ataque ou alguma coisa assim, né, na hora de uma defesa, por exemplo? Enfim, como é que os espíritos eles ajudam, né, e atuam nesses momentos de guerra, né? Aí a gente ia começar agora na 541. Então eu vou ler um pouquinho e aí depois a gente vai revezando, tá bom? Deixa eu ver aqui se a Rosana respondeu. Bom, então vamos lá, na pergunta 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Sim, e que estimulam sua coragem. Os antigos, outrora, representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos, representados sob figuras alegóricas. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado,
como os espíritos tomam partido pela injustiça, sabeis bem que há espíritos que não procuraram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Então ele diz que os espíritos, eles tomam partido, eles estão nos dois lados, né? Só que tem espíritos que vão se ligar a um lado mais do que a outros, justamente pela essa analogia dos pensamentos e das ideias, né? Os bons espíritos, eles vão sempre se ligar ao lado que busca a paz. E mesmo do outro lado, né, eles vão incitar também os mesmos pensamentos de paz, de concórdia, né, para que se acabe a guerra, né? Certos espíritos podem influenciar o general da concepção de seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes maus planos, tendo em vista perdê-lo? Sim, mas não tem ele seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, suporta as consequências, né? E a faria melhor obedecer do que comandar. Então, a questão é que o comandante, a pessoa que está lá à frente, pode sim sofrer influência de maus espíritos que até mesmo queiram, né, que ele perca ou que ele dê um mau passo. Mas ali sempre está o seu livre-arbítrio, né? Então, independente de qualquer coisa, ele vai arcar com as consequências, né? Porque a decisão final é dele, apesar da influência. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de seus planos? Frequentemente é assim, né, no homem de gênio. É o que se chama inspiração e faz com que ele haja como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabem aproveitar as faculdades de que é dotado. No tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? Isso aqui é interessante, né? A gente às vezes até vê em alguns filmes cenas como essa, né? A gente lembra até daquele filme Os Outros, em que um dos soldados, né? Ali todos pensam que continuam vivos, né? São espíritos já desencarnados, mas continuam achando que estão vivos, né? Moram ali naquela casa e tudo. Aí, certa vez, esse soldado, que é marido da moça ali da casa, ele retorna, mas ele acha que ainda está em batalha, ainda acha que eles estão em guerra, o país ainda está em guerra, ele ainda acha que tem que voltar para o fronte de batalha, né? Então, sim, como ele vai dizer aqui, ó, alguns se interessam, outros se afastam. Então, muitas vezes, a pessoa que desencarnou ali durante a guerra, pode continuar achando que está vivo, que está participando de uma guerra, como pode também se afastar de tudo aquilo ali e não querer mais nenhum envolvimento. E aí a gente vem aqui com a nota de Kardec, né? Nos combates, acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está surpreso e, como perturbado e não crê estar morto, parecendo-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade lhe aparece. Então, é uma coisa até interessante que ele comenta aqui, que ele fala que nos combates acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. Então, olha aí, uma observação de Kardec, né? Que em todos os casos de morte violenta acontece a mesma coisa, né? A pessoa fica ali naquela perturbação e a coisa acontece tão rápido que ele não acredita que está morto, né? Parece ainda que está vivo e tenta ali ainda fazer algo, ainda tenta, né? É, é mais ou menos como no filme Ghost, a gente vê algumas cenas assim, né? A pessoa acaba de acontecer e ele vai para cima e tenta fazer e vê que não consegue mais agir sobre a pessoa e acha estranho, né?
não conseguir tocar na pessoa. Então, quando é uma morte violenta, o espírito ele tende a demorar um pouco a compreender o seu estado e acha que ainda está vivo. 547. Os espíritos que se combatiam, estando vivos e, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? Ou seja, desencarnou ali, eram inimigos. Depois que desencarna, está todo mundo ali morto, né? Eles ainda se reconhecem como inimigos? O espírito, nesses momentos, não está jamais de sangue frio. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo, né? E mesmo persegui-lo. Mas, quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões, mais ou menos segundo o seu caráter. Parece ainda, percebe ainda ruído das armas? Sim, perfeitamente. O espírito que assiste de sangue frio a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo. E como esse fenômeno se apresenta a ele? Espera aí que a conexão está... Tá vendo? Tá vendo? Então, ó, como que se apresenta esse fenômeno da separação da alma e do corpo para aquele espírito que está ali assistindo, né, a sangue frio, um combate, né? Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo venha a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida, estando transportada no espírito, só ele atrai a atenção, e é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. Então, no momento que acontece ali a morte, né? Então o espírito está vendo tudo. Na maioria das vezes não é instantâneo, é aos poucos. Mas ainda assim, a atenção dele é direcionada para o espírito, né? Então ele não está mais preocupado ali com o corpo que está ali no chão. Então ele se direciona, ele foca realmente no espírito e dali começa toda a conversação, começa a agir. Então ele já percebe ali o espírito, tá? Então é isso que ele fala. Ó. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida estando transportada no espírito, né? Só ele atrai a atenção e é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. Tá? Então, a partir do momento que o espírito deixa lá o corpo, aquele outro espírito vai ver esse espírito e vai atrás dele, não vai mais se interessar com o corpo, né? Bom, aí a gente vai ler um pouquinho agora sobre a questão dos pactos, tá bom? A Raquel, você quer ler um pouquinho? Depois a Ellen lê um pouquinho também, por favor? Ok. Tá bom. Então, vamos lá. 549. 549. Isso. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E, para te ajudar, querem que também os sirva nos seus maus desígnios. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má pelo simples fato de o querer,
chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos teriam vendido a sua alma a Satanás em troca de favores? Todas as fábulas encerram em ensinamento e em um sentido moral, e o vosso erro é tomá-los ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, mas porque, em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais, o gozo que proferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Então, aqui ele trata, né, essas duas perguntas, dessa questão dos pactos, né, que a gente sempre ouve falar, em questão de guerras, por exemplo, né, de grandes generais, grandes comandantes, né, que de alguma forma fazem algum pacto com o mal, né, com Satanás ou uma figura desse tipo, buscando sempre as vitórias, né, sempre vencer e tudo mais. Ele pergunta se isso realmente existe, se realmente isso é capaz, é possível de ser feito, né? E ele fala que todas as fábulas guardam um ensinamento em um sentido moral, né? O nosso erro é tomar ao pé da letra. Então, existe essa questão de, por exemplo, algumas pessoas que passam por grandes dificuldades, por exemplo, financeiras, e a gente sabe, né, que isso acontece, que procuram pessoas que são dotadas de mediunidade, vão a outros locais, né, e tentam aí fazer algum tipo de pacto com outros espíritos a fim de que esses os ajudem, né, para que ele possa obter riqueza. Bom, o que o que realmente pode acontecer é desses espíritos de alguma forma ajudá-lo, né, inspirando ações e coisas para que ele possa sim adquirir dinheiro ou uma grande quantidade de dinheiro. Só que como ele coloca aqui, a questão é que aí esse espírito que veio nessa encarnação justamente para passar por essas dificuldades, para aprendizado, para evolução, ou até mesmo para expiação de erros do passado, com essa ação de buscar burlar, né, essa expiação, ele acaba adquirindo mais dívidas para ele, né? Então, como ele coloca aqui, ó, ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo. E disso sofrerá as consequências, né? Principalmente a do atraso, né? De mais uma encarnação, de mais uma vida, tendo que passar de novo por tudo isso para poder subir mais um degrau, né? Então, a principal consequência é do atraso e do sofrimento que vai ser maior. Se ele veio aqui nessa para passar só determinada situação, né? E era só ele ter trabalhado e ia ter uma vida simples, mas ia ter uma vida
normal, de repente, numa outra encarnação, ele vai ter que repassar pela prova e aí vai ser mais difícil. Aí, de repente, ele vem realmente numa miséria, numa situação que, inclusive, vai impedi-lo de tentar novamente criar esses laços ou ir atrás desses métodos para sair disso, né? É como, por exemplo, a pessoa que ela vem numa encarnação para não cometer o suicídio novamente. E ela acaba cometendo o suicídio, né, na existência. Na seguinte, ela pode vir sem meios de conseguir o suicídio, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que vem cometendo suicídio em muitas encarnações, aí numa encarnação, de repente, ele vem sem os braços ou sem as pernas, né? Ou mesmo vem sem a capacidade ali cognitiva, né, de pensamento, né? E justamente para impedi-lo de tomar uma ação que chegue ao suicídio. Então, a pessoa que utilizar desses meios para burular as suas expiações vai sofrer as consequências, como ele coloca aqui. Então, se alguém perguntar, existe pactos? Existe, mas não como é colocado, né? Com os rituais e tudo mais. O que existe são a busca, a procura, né? A solicitação de espíritos afins, espíritos inferiores, que são atraídos pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, e se unem a nós nesse intento, né? É isso que pode acontecer. Bom, aí a gente vai então para o poder oculto, talismãs e feiticeiros. Esse daqui é o penúltimo item. Bom, quer ler um pouquinho ela então? Aí depois a gente volta com a Raquel? Posso Pode? Então vamos lá, ó. responder? Pergunta Posso. 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitirá. 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso de seu próprio espírito. É mau. E nesse é mau e, nesse caso, elas podem ser fecundadas por outros maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretendido poder mágico que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, que são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Certos espíritos não têm, eles mesmos, algumas vezes, ditado fórmulas cabalísticas? Sim, tendo espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. 554. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode por essa confiança, não pode por essa confiança mesmo atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. É o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? É verdade,
mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação do sentimento. Ora, é raro que aquele que é tão simples para ter, na virtude de um talismã, não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias, que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, só para a gente entender essa primeira Continua? parte, ele fala aqui do poder oculto, né, e dos talismãs. Primeiro ele fala assim, se pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito também, né, que ele é devotado, fazer mal ao seu próximo. Então é o que a gente fala às vezes desses trabalhos, dessas outras coisas e tudo mais, né? Sempre, claro, respeitando as religiões, mas nós estamos aqui falando da espiritualidade, né? Do fundo disso tudo, né? Então, aprofundando a, aquela superfície dos trabalhos, né? Chegando ao fundo ali realmente ao efeito, é possível atingir-se ali o efeito, né? O que se quer com aquele trabalho? Não, Deus não o permitiria, tá? Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte, né? Ou o azar, né? Vamos dizer. Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau. Nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Então, às vezes a pessoa é dotada de um magnetismo, né? Ou seja, um poder do pensamento, né? Transformar aquilo em algo. Então, ele tem essa facilidade dentro dele e muitas vezes ele pode utilizar mal esse magnetismo, esse dom. E ainda pode, ainda, como ele coloca aqui, ser secundado por maus espíritos, né? Então, ali maus espíritos o ajudarem nesse intento mal. Mas não acrediteis nesse pretendido do poder mágico que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza, tá? Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Aí depois ele continua, qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos, né? O efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas, né? Olha que legal. Não há nenhuma palavra sacramental, não tem nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã, né? Que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E aí ele vai até dizer depois, né? Ele fala assim, certos espíritos não têm eles mesmos algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas. Mesmo quando isso acontece, isso vem de espíritos, né, inferiores, né? Então eles utilizam palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos, né? E aí a gente entra de novo naquela questão dos trabalhos, né? Que você tem que tomar banho de não sei o quê, com erva de não sei o que lá, ou às vezes tem que fazer tal coisa em tal dia, com tal pessoa, com tal peça de roupa, né? Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade, né? Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. Então, aquela pessoa que tem um talismã, e ela acha que aquele talismã vai chamar determinado espírito, né? Ele pode realmente chamar determinado espírito, mas não pelo talismã, pela força do pensamento que ele tem ao segurar o talismã e achar que realmente é o que vai chamar determinado espírito. Então, o que atrai o espírito não é o talismã, mas é o pensamento, ainda aumentada a força magnética desse pensamento, por ele crer que está com um objeto mágico capaz de fazer aquilo, né? É como, por exemplo, algumas pessoas que têm ali aquela correntinha da Nossa Senhora ou um crucifixo, e ele acha que aquilo é tão forte que quando ele segura e pede alguma coisa, aquilo se torna mais forte. Não é o talismã, não é a pecinha em si, mas é o pensamento dele.
a fé dele que se aumenta ali, que é aumentada quando ele segura aquela peça, né? Às vezes a foto de algum parente também, né? Então, o que está ali, a energia, não é no objeto, mas é no pensamento, tá? Isso é interessante para a gente observar, porque se a gente pode, olha o poder da fé e do pensamento. Então, se a gente coloca a fé e o pensamento num objeto, e ao segurar esse objeto, a gente é capaz de aumentar magneticamente a nossa força, né, o nosso pensamento para que aquilo aconteça, trabalhando isso dentro de nós, a gente começa a desmaterializar, né, esse sentido, ou seja, a gente passa a deixar de pensar no talismã, na imagem, no santinho, e a gente começa através da oração. Então a gente começa através do pensamento nos ligarmos aos espíritos superiores, aos espíritos de luz, para aumentar o nosso magnetismo, tá? Então é isso que ele vem falar depois, né? É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação do sentimento. Ora, é raro que aquele que é tão simples para aquele na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, se anunciam a baixeza e uma fraqueza das ideias que expõem ao espírito, né, ou aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Tem uma parte que ele fala aqui, deixa eu ver se eu grifei. De... eu acho que não está nesse aqui, acho que é mais para frente. Mas, enfim, a questão é justamente essa aí que eu falei. A pessoa que ela crê nessa questão do talismã, né, dos santinhos, ou, enfim, de qualquer outra tipo de imagem, é ainda porque está ligado à questão material. E muitas das vezes ele vai utilizar ou vai buscar esses talismãs, essas coisas, para obter coisas materiais, ou até mesmo pensando em derrogar algumas das leis naturais, as leis divinas, né? Querendo um milagre, algo que seja de fato extraordinário, né? Então, a gente, com o tempo, vamos desmaterializando essa nossa ideia, como, por exemplo, a gente vai deixando, né, de acreditar em imagens, em santos nesse sentido, né, em talismãs, no poder oculto dessas, mesmo dessas peças antigas, né, e a gente vai entendendo que tudo está ligado ao pensamento, que o que faz a gente atrair determinado espírito é a força do nosso pensamento, e não nenhum objeto, nenhum talismã, nada disso, tá bom? O Alguém nome quer falar dessas alguma coisas é coisa? o efeito placebo. O efeito Placebo. placebo. Exato, É, exatamente. A placebo. pessoa acredita naquele efeito, né? Então, se você fala que aquilo tem um efeito, que aquilo causa tal coisa, a pessoa, ela é induzida por ela mesma, acreditando naquilo, ela induz aquelas sequências, né? Tem muito disso, né? Às vezes até mesmo mal olhado, né? Às vezes a pessoa chega nela, fala uma palavra lá cabalística, uma coisa e tal, não sei o quê, e diz: a partir de agora você só vai ter azar, daqui para frente só vão acontecer coisas ruins. E ela se deixa influenciar e ela começa a atrair situações e determinadas ações que ela começa a achar que é porque ela realmente foi amaldiçoada, né? E isso, na verdade, está tudo relacionado ao pensamento. É o pessimismo, né? Ela começa então a atrair situações assim. Outra questão também são espíritos que vão ali gostar daquela situação, né? Vão rir e vão achar engraçado e vão criar situações para induzi-la a esse pensamento de maldição, tá? Por isso que Chico Xavier já falava, né, dessa questão se macumba pega, né? Ora, tudo está no pensamento, né? Se você acreditar, se você achar que o seu pensamento vai criar aquilo. Então, muito dessa questão dos trabalhos e das maldições, ela só ganha realmente força quando a pessoa, de alguma forma, ela percebe, né, ou alguém fala para ela que isso aconteceu, né? Então, por exemplo, a pessoa convive com um vizinho que é dado a esses tipos de trabalho e ela não sabe disso. E aí, depois que um tempo, quando muitas coisas aconteceram na vida dela de errado, aí ela vai descobrir que essa pessoa fazia esses trabalhos, não sabe se fazia com ela, mas vai começar a achar que era ela. Ah, então era isso, minha vizinha fazendo trabalho, é por isso, que não sei o quê.
Tudo está no pensamento. Às vezes a vizinha nem pensava nele. Então, é a mesma coisa. Às vezes você passa ali num lugar que tem um trabalho, uma coisa, numa encruzilhada ali na coisa que eles falam, né? E aí você pega alguma coisa, ou você passa muito perto, e aí a pessoa fala, agora você vai ter azar, agora você vai ficar mexendo com isso daí, que não sei o quê. Tudo está no pensamento, gente. Então, é a mesma coisa. Quando começam a acontecer coisas ruins conosco, a doutrina nos ensina que, na verdade, nós não somos vítimas de nada. Como ele mesmo falou aqui, né, o Espírito, falou que nenhum homem mau, com a ajuda de um mau espírito, né, pode fazer mal a nós. Não. A não ser que isso esteja dentro da lei de causa e efeito, né? Aí essa pessoa pode ser instrumento da nossa expiação, mas nós não somos vítimas. Então, nada vai nos acontecer se não for realmente devido a nós e também para o nosso melhoramento, né, para a nossa evolução. Deus ama cada um de nós, né? Então não pode permitir, por exemplo, que alguém faça mal a Raquel, que está sempre preocupada em caridade, em ajudar as pessoas, né? Em ser solícita a todas as pessoas que a procuram. Então, uma pessoa assim, por quê? Que só porque é por inveja ou coisa do tipo, a pessoa vai conseguir fazer mal a você? Seria justo? Não. Então, um Deus, um pai que é justo, não pode permitir isso com outro filho. Pode falar, Eduardo. E não necessariamente essa crença em objetos, em talismãs e outras coisas vão causar efeitos negativos. Por vezes, causam efeitos positivos também. Você vê quantas pessoas aí que são submetidas a tratamentos farmacológicos com placebo, tomam lá um comprimido de açúcar e acabam se curando, porque acreditam que aquilo está causando um efeito e o pensamento cura a pessoa. Claro, há pessoas, por exemplo, que melhoraram tomando água de certos lugares ditos sagrados, né? Então a pessoa acreditando, nossa, aquela água que é do Rio Grande ou que é lá esqueci agora do nome lá onde Jesus passava. Rio Jordão. Isso, Rio Jordão. Então aí as pessoas falam, nossa, é água sagrada. Às vezes a água nem é de lá, mas se aquela pessoa que ele confia disse que trouxe a água de lá, a mente, né? A mente é poderosa, o pensamento tem muito poder. Então, ele pode realmente melhorar ou ter uma melhora significativa por acreditar nisso. Então, isso é bom. Mas, mais uma vez, o que a doutrina está nos ensinando aqui é que a questão é no pensamento, no nosso magnetismo, que pode ser aumentado justamente pelo pensamento. E que pensamento? A fé, né? A fé, daquele tamanho, né? Eu Um ia falar grãozinho de isso. mostarda, né? Hã? Não Eu ia entendi. falar isso, a fé. Agora, Curando. a fé. Não, a fé é que vai fazer você crer, né? O seu Exato. pensamento agir a seu favor. E para as pessoas que não têm a fé suficiente, esses objetos, essas coisas todas, acabam se tornando um catalisador do pensamento. Exato. De toda forma, acaba ajudando. Aí a questão é que a gente, como a gente falou, a Ou gente começa, atrapalhando, né? a gente começa a desmaterializar. Então a gente começa a entender que, putz, mas a verdade é que não foi por conta daquilo, né, por causa daquele objeto, mas foi pelo meu pensamento, foi pela minha fé, foi pelo meu pedido sincero, né, pelo meu coração realmente estar pedindo aquilo. Então ela começa a ver que ela não precisa daquilo, né? É aquela velha história, né, da pessoa que acredita, por exemplo, no trevo de quatro folhas ou na meia da sorte, né, que daí quando ela não usa aquilo e tem sorte, ela fala, nossa, mas eu não estava usando, então aí começa a perceber que não tinha nada a ver com a meia, que a questão mesmo era do pensamento, dela acreditar nela, né, dela ter aquela confiança e tudo mais, né, porque às vezes a pessoa faz algo com uma confiança extraordinária, né? Por acreditar em algo, porque acreditar que está com algo que dá esse poder a ela. E aí ela começa a ver, então, e perceber que não é o objeto, é ela. Então, se ela tem essa autoconfiança, se ela tem essa certeza, né, que vai dar certo, e se não der certo também é porque Deus assim o quis, né? Então, ele começa a entender que a questão não é material. E aí ela para com esse negócio de talismã e tudo e começa a entender que a questão é espiritual.
Então vamos aqui dando continuidade na 555, e daí, né, esse item fala do poder oculto e talismã, agora fala dos feiticeiros, né? Então, por favor, Ellen, continua aí, por favor, os feiticeiros. Tá, não, eu sempre tenho tá no 555, né, gente? Mas, Isso. é, que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certa faculdade, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios, frequentemente, não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos, sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro das duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque. A força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimento e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Olha aí, gente. Então, ele fala para a gente que sentido se deve dar à qualificação, né, de uma pessoa dita ali feiticeiro, né? Bom, aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, né, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista, né? Eles fazem coisas que não compreendeis, né? Que a gente não compreende. E aí a gente acredita que elas são dotadas de uma força sobrenatural. Então, os vossos sábios, né? Por exemplo, os nossos sábios da antiguidade, os que tinham, por exemplo, a dupla vista, não passavam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes, né? Ou mesmo as pessoas, os médiums e as médiums, né? Na época da Inquisição, por exemplo, não passavam ali por ser feiticeiras, porque eram dotadas de coisas que para eles eram sobrenaturais, né? Agora, o espiritismo e o magnetismo, eles nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas. Então, olha aí como a ignorância atrapalha a nossa evolução e traz tantos males à nossa sociedade, né? Porque não basta, a questão não é só ser ignorante, é simplesmente fazer algo com essa ignorância, né? E se você reconhece a sua ignorância e busca o conhecimento, é uma coisa. Agora, se você ser ignorante e achar que você está certo, que sabe de tudo, é o que causa tantos problemas, né? Como nas épocas aí que se achavam ali que quem fazia coisas sobrenaturais era que estava com o demônio, porque Deus não fazia essas coisas, isso aí era coisa do diabo. Como se o diabo pudesse ser mais poderoso, né? Ou se existisse um ser que fosse mais poderoso que Deus, né? Que é o que se cria nessas imagens de Satanás, alguém que seja tão poderoso quanto Deus, né? Alguém que estava ao lado, como se fosse uma dualidade realmente, né? Pura ignorância. E aí ele fala para a gente, né? O conhecimento claro dessas duas ciências, né? No caso o espiritismo e o magnetismo,
que, por assim dizer, são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Então, que a gente entenda que não existe o feiticeiro. O que existe, muitas vezes, são pessoas dotadas de alguma mediunidade mais ostensiva, como uma força magnética, né? Ou mesmo a dupla vista, ou até mesmo a cura. Existem médiums curadores, são raros, mas existem. Aqueles que curam com o toque, que curam com a oração, com uma palavra, existem. São médiuns que vêm realmente em missão, né, e vêm com esse dom. Mas não há nada de extraordinário. Não existe nada milagroso, né? Tudo que ele faz é atuar na matéria, segundo as leis da matéria, utilizando a força magnética, tá? É como, por exemplo, a gente fala aqui do caso de Lázaro, né? Que Jesus chega lá e não é que Jesus ressuscita, tira Lázaro do mundo dos mortos, como se o corpo já não tivesse mais vida, não tivesse mais nenhuma atividade celular, e Jesus chega e fala, agora volta aqui. Não é nada disso. O que existia era um estado cataléptico e que Jesus fez despertar através do magnetismo, né, da fala, despertou aquele espírito que estava ali em estado cataléptico, mas não existia a morte. Então, o que existe é a força magnética que atua sobre as leis da natureza, sobre as leis de Deus. Nada é feito derrogando nenhuma das leis de Deus, tá? E aí depois ele continua, certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque. A força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, né? E sustentado pelos bons espíritos também, tá? Precisa haver aí um conjunto. Porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas, né, por certas pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso. Então a gente vê, tem mesmo casos de pessoas que, né, um charlatão que fala que curou, ou que cura e tudo mais, né? E aí isso começa a se espalhar, e aí as pessoas que, né, se entusiasmam com essas coisas, as pessoas que estão ávidas pela cura, vão atrás, né? Então precisa desconfiar pessoa que está ali trabalhando em nome de Deus com um dom tão importante como esse, certamente não vai cobrar para fazer isso, né? E se estiver cobrando, ou se estiver de alguma forma levando vantagem, vai estar adquirindo para si sérias consequências, né? Não sei aqui se todos aqui que já assistiram, né, a história de João de Deus, né? De fato, o João de Deus, ele tem, né? Ele tinha realmente o poder da cura. E só que ele já vinha de outras encarnações com grandes problemas, né? E veio nessa reencarnação para se redimir de vários erros, inclusive de deter esse tipo de magnetismo, né? De força e ter usado de maneira errada. E mais uma vez acaba sucumbindo nessa existência às suas dificuldades, né? Mas realmente existe muitos espíritos que vieram aqui já na história nossa com esse poder, o poder da cura, né, de tocar e curar, mas certamente pela pureza do coração, né, pela vontade ardente em ajudar, e certamente ali é ajudada por bons espíritos. Todo dom, toda mediunidade, ela é emprestada. Então, toda a pessoa encarnada, todo que fizer mau uso da mediunidade, pode sim perder a mediunidade, tá? E não é simplesmente uma questão de castigo, né? Mas muitas vezes para auxiliar aquele espírito para que ele não adquira mais dívidas para si pelo mau uso da mediunidade que tem feito, tá? Pode falar, Eduardo. E aí, essa questão aí me traz à mente o livro do Edgar Arnon, né? É, Os passos de ações que todos nós, em maior ou menor grau, temos algum poder de cura, né? exato. Principalmente em função da nossa pureza, da nossa elevação moral, dos nossos pensamentos, da nossa vontade de querer ajudar o próximo, né? Isso. É por isso que quando a gente for falar, por exemplo, do passe nos cursos, a gente vai falar tanto do pensamento e do preparo para o trabalho no passe, porque esse trabalho está diretamente ligado a essa pureza do coração.
Ou seja, a pessoa ela vai para o passe, ela não vai simplesmente ir lá porque ela acha bonitinho estar lá, porque ela quer estender as mãos não. Ela vai ter um preparo através do pensamento, onde ela vai se preparar no sentido dos alimentos, das ações que ela vai cometer antes do dia do passe, do trabalho dela interno com os seus próprios pensamentos, buscando alinhar e manter elevado, porque ela sabe que ela vai transferir algo de si para outra pessoa. Então, esse preparo, essa preocupação toda está diretamente ligada à qualidade do passe que é o passista, né, que é a pessoa que irá atender, vai fazer. Então, a questão da cura também. Quando a pessoa vai dar um passe, buscando ali, por exemplo, um passe magnético, tanto a pessoa que está aplicando o passe como quem está na corrente, né, são peças fundamentais para realmente conseguir esse objetivo. Então, estão todos ali pensando, né, de coração, que aquela pessoa se reabilite, que ela se restabeleça, que ela consiga ali o que ela está buscando, o que ela está precisando. Então, todos ali uníssonos com esse mesmo pensamento, né? Aí que tem a qualidade, e aí vem o trabalho também dos espíritos superiores, que utiliza essa energia, que está muito forte, porque ali é carregada de amor e de dedicação, e aí ele transfere para aquela pessoa. E aí é lógico que, segundo ali o seu merecimento, essa energia ali vai ser absorvida de uma forma, né? Então, existe sim a cura, existe o médium curador, o próprio Kardec, os espíritos deixam claro isso, né? A gente vai estudar tanto no livro dos médiuns, acho que no livro dos espíritos também fala alguma coisa, mas é mais no livro dos médiuns, sobre os médiuns curadores, né? Então existe sim os médiuns que têm essa capacidade e lógico que são secundados pelos bons espíritos, tá bom? E aí a gente lê aqui essa última, que é a bênçãos e maldições. A bênção é a maldição, desculpa, a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são seu objeto? Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. Olha que legal, né? Deus está sempre fazendo as coisas para ajudar. Se Ele permite, é para ajudar, não é para punir. De resto, o mais frequentemente, se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito se é mal, né? Senão, se é mal. E sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Então, a questão é que a maldição, ela até pode atuar um pouco sobre a matéria, né? Mas, de fato, quando isso acontece ou quando isso ocorre, é pela permissão de Deus. E se isso ocorre a uma pessoa boa, é para prová-la ali realmente, né, sobre os seus intentos, sobre a sua fé, tá? E que isso, o principal é que a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça, tá? Então, mesmo que alguém maldiga ao outro e tudo, isso só vai acontecer se realmente tiver um merecimento, se a pessoa realmente merecer de alguma forma, tá? Bom, é um capítulo extenso, porque realmente há muitas formas, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O espiritismo é uma ciência que vai realmente tratar, né, sobre a destinação dos espíritos, né, a criação e a destinação dos espíritos. Então, os dois mundos estão intimamente ligados. São paralelos, mas é um paralelo próximo, né? Um está sempre ali próximo ao outro, um interferindo no outro, tá? Porque a gente não é nada de diferente dos que estão lá. Apenas eles estão sem o corpo e nós estamos com o corpo, tá? Então, não tem por que ser tão diferente assim ou tão separado, né? Ou não ter uma ligação entre um e outro, tá? A grande questão sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal é porque todos nós somos um,
somos todos espíritos, né? Então só o que muda é isso que eu falei, né? Estão ora na carne, ora fora dela. E os espíritos bons, eles estão sempre também junto conosco, assim como os inferiores. Mas que o mais importante é que através do pensamento a gente consegue separar um do outro. A gente consegue se ligar mais aos espíritos bons do que aos inferiores. Mas é um trabalho que depende de uma única coisa e que se for por menor que a gente consiga, já vai ser o suficiente para melhorar, que é a vontade. Então, a vontade que nós devemos ter de seguir o caminho do bem, de trilhar o caminho do bem, de escolher o bem, nunca é fácil. Algumas situações a gente já está acostumado, fica até um pouco mais fácil, mas a maioria das vezes é muito difícil. Por exemplo, a gente ajuda, né? Por exemplo, aí o pessoal que também trabalha no auxílio aos nossos irmãos que moram em situação, né? Que estão em situação ali de moradia de rua, né? Ou de áreas livres, né? A grande questão, às vezes, a gente ajudar alguns irmãos e depois a gente vê esses irmãos cometendo falhas e atos graves que a gente reprova porque a gente não quer a maldade. E aí, no dia seguinte, a gente vai lá e está lá entregando comida para eles, né? Então, o que que é o certo e o que que é o errado? Nós não devemos julgar. Essa é a grande verdade, né? Foi o que Jesus ensinou, né? E os apóstolos passaram para a gente. Não julgueis, né? Porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros, não é assim? Então, o nosso trabalho não é julgar no sentido de culpar e condenar. A gente deve sim julgar algumas ações, mas para o nosso entendimento, para a gente falar se a gente deve fazer isso ou não. Então a gente vê um ato, aí a gente olha o pró e o contra e a gente fala, não, isso é errado. Esse é o julgamento que se tem. Você vê uma ação, julga se é certo ou errado para que você não cometa o ato, mas não julgar o irmão que cometeu aquilo, porque ele pode ter cometido aquele erro hoje e amanhã o pensamento dele mudar drasticamente e ele nunca mais na sua existência cometer aquele ato. Então a gente não sabe, então a gente não pode querer julgar o outro. E sem contar também que a gente não sabe a vida pregressa do outro, a gente não sabe como foram as encarnações anteriores, como foi a vida dele nessa encarnação. Então a gente não sabe de tudo isso, né? A gente não tem essas medidas para a gente poder julgar. Então, o que eu digo é o seguinte: é muito difícil a gente sempre fazer o certo, mas nós temos que fazer o certo. Ah, mas você vai entregar comida para uma pessoa que faz tal coisa que, olha, eu vou entregar comida, porque Jesus nos ensinou que nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Se amanhã eu tivesse numa situação de rua, eu gostaria sim ao estar com fome, alguém viesse e trazer um copo um prato de comida ou uma água gelada para mim. Então, se eu estivesse em sofrimento, eu gostaria que alguém estendesse a mão, ainda que eu sentisse que eu sou a última pessoa, o último ser humano do mundo que merecesse receber ajuda. Então a gente faz aquilo que Jesus nos ensina. Se merece ou não, é a providência quem vai decidir, quem vai tomar alguma ação com relação a isso, né? Se a pessoa agiu de má fé para conseguir uma ajuda nossa, né, para conseguir uma vantagem, se utilizou ali da nossa boa vontade, não fomos nós os enganados, né, os prejudicados, foi ele mesmo. E tudo isso ele vai responder na medida em que Deus assim determinar, não cabe a nós. Todas as situações, a gente deve sempre fazer o que é o certo, né? Independente se vai parecer ser justo ou não, né? Bom, é isso, tá? A gente estudou aqui a Rogério, intervenção. Oi, você pode leu meu falar. pensamento. Você leu meu pensamento. É engraçado, né? A A gente está sintonia, o conectado, cara, todo pensamento, mundo. a gente tá conectado, porque, Claro, eu ia falar disso. Se a gente está, por exemplo, tem o caso lá do morador de rua que a gente já atendeu várias vezes, que tentou estuprar a vizinha do Will. pois é. Mas aí é o seguinte: se nós estamos fazendo certo e ele está fazendo errado, a gente ajudar alguém que está fazendo errado não vai tornar errado o certo que a gente está fazendo, né? Não. O que vai realmente determinar a ação é o que está no seu coração.
Você está indo ajudar, né, porque é um irmão seu. Se ele está cometendo uma falha maior ou menor, isso não cabe a nós julgar. Existem, por exemplo, aqui na Terra, os órgãos, as instituições responsáveis. E existe ainda acima de tudo isso a justiça de Deus. Deus sabe o que se passa com cada um dos seus filhos. E a gente não sabe, muitas vezes, o que essa nossa ajuda vai fazer com esse nosso irmão. A gente nunca pode esquecer que, além do prato de comida, como o Eduardo sempre fala, que é só o meio, né? Muitas outras coisas são levadas junto com esse prato de comida. Nesse prato de comida tem muito magnetismo, tem muita força, tem muita energia, tem muito amor nas pessoas que separaram os alimentos, nas pessoas que prepararam, nas pessoas que levaram, nas pessoas que não participaram, mas que em pensamento rogaram ali, mandaram magneticamente as vibrações. Então, tudo isso é recebido por aquele espírito e é uma semente. Às vezes, Tem, essas doações. Hã? tem amor, Exato. Então, às vezes, essas amor. ações é o que no final ali, quando ele estiver, de repente, vendo a sua reencarnação, né, depois de que ele desencarnou, ele vai ver como foi a sua encarnação. Às vezes, essas ações que vão modificar o coração dele. Ele perceber que, apesar dele ter sido mal, dele ter levado maldade, dele ter feito as coisas, tem muita gente que deu amor a ele mesmo sem ele merecer. Às vezes, como a gente vê no pronto-socorro espiritual, então muitas vezes as pessoas quando veem e sentem o amor, mesmo se achando o último ser humano do mundo, achando que ninguém deveria nem mesmo olhar, quanto mais ajudado, e alguém ajuda, isso muda o coração da pessoa. Então a gente tem que sempre pensar nisso, que ali é uma semente e que não cabe a gente julgar. E uma outra coisa, Jesus já nos alertou sobre isso, sobre essa nossa dificuldade de algumas vezes titubear diante de tanta maldade, de tanta iniquidade, né? Que talvez o nosso coração endurecesse por conta disso. O nosso trabalho aqui é justamente o contrário. É diante de tanta dureza, de tanta maldade, a gente permanecer sereno e buscar ainda assim ser bons. A gente vê muitas vezes pessoas que são de igreja, que são realmente que conhecem a palavra, como a gente diz, né? E que já não acreditam na humanidade, né? Que já acham que está tudo perdido e que não vale a pena ajudar porque é vagabundo, porque é não sei o quê. Então, e esquecem realmente a palavra, né? Então, às vezes a maldade, os acontecimentos, ou até mesmo a ingratidão, faz com que elas endureçam o seu coração, né? E o nosso trabalho aqui é justamente o contrário. Se a gente quer realmente ir para um planeta de regeneração, nós temos que estar regenerados desses nossos pensamentos, né? Dessas nossas, me faltou agora a palavra, nossos preconceitos. Pode falar, Eduardo. E justamente esses duros, esses maus, são os que mais precisam ser ajudados. Pois é, exato, exatamente. São os que mais precisam de nós. Então é isso, gente. Que a gente se lembre aqui dessas lições aqui da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que eles atuam sobre o pensamento, que eles atuam sobre a matéria, que os espíritos elevados eles não vão atuar diretamente na matéria, quando assim precisarem, vão se utilizar de espíritos inferiores para isso. Eu até falei aqui que em uma das revistas espíritas, o Kardec pergunta realmente sobre aquele fenômeno que aconteceu numa cidade, se não me engano, acho que é da França, onde várias pedras começaram a voar sem nenhuma explicação, atingiram várias vidraças, quebraram e causaram vários danos, e o Kardec pergunta aos espíritos como isso aconteceu, e um dos espíritos que foi responsável, né, por isso, tenta explicar, mas ele não tem conhecimento científico, ele não sabe explicar realmente como se deu isso cientificamente, vamos falar assim, né? E o espírito superior ele vem a explicar como é que se deu tudo isso, ou seja, o espírito superior ele sabe como se dá o processo, mas ele não tem ele não se envolve nessa questão da matéria, tá? Quando ele precisa atuar sobre a matéria, ele se utiliza de um espírito inferior. Inferior que eu digo não é um espírito malfazejo, um espírito zombeteiro, às vezes só é um espírito
inferior mesmo ao espírito superior, tá? Não estou dizendo que ele é o pior dos espíritos, não é isso. Mas é que quanto mais ligados à matéria, mais fácil para o espírito atuar sobre a matéria. Que a gente falou também sobre a questão dos espíritos atuarem sobre os fenômenos da natureza, que muitos deles atuam e ajudam e nem sabem disso, né? Só apenas a sua energia sendo utilizada para aquele fenômeno. Que nos grandes fenômenos da natureza existem também a união de muitos espíritos nesse momento, tá? Então, às vezes, quando tem grandes tempestades e grandes fenômenos naturais, há a concentração também de muitos espíritos, muitos conscientes do que estão fazendo e muitos inconscientes, tá? E que nós também, lá no mundo espiritual, provavelmente já tenhamos trabalhado nesses fenômenos, ajudando de forma consciente ou não, tá? Então é isso. E a gente se lembre sempre que os espíritos bons, eles vão sempre ajudar e vão sempre intervir de alguma forma aqui no nosso plano, porque eles concorrem para a sua melhoria, a sua própria melhoria, como para a melhoria do universo. Então, eles estão sempre trabalhando para si e para o próximo, tá? Então, eles ajudam também a eles, fazendo com que os planos, os desígnios de Deus sejam cumpridos no universo, tá? Então, eles vão sempre ajudar aqui porque o progresso é inevitável, né? Assim, então a lei de progresso diz que nós vamos progredir e que o planeta vai progredir. Então, esses espíritos estão para fazer com que essa lei seja cumprida, tá? E que, infelizmente, os espíritos inferiores, quando encontram acesso, vão realmente agir, porque eles gostam ou de brincar, ou porque eles preferem, querem que as pessoas estejam no mesmo patamar que eles, não querem que ninguém melhore e que fique melhor do que eles, né? Que isso também seria uma forma deles serem diminuídos, né? Quanto mais pessoas que eles conhecem, sobem e melhoram, mais inferior ele se sente, né? Então, com um espírito que pensa pequeno, isso é bastante doloroso, vamos dizer assim, né? É como às vezes alguns amigos ou vizinhos invejosos que a gente tem. É quase o mesmo pensamento. Você vai evoluindo, crescendo, melhorando, a pessoa fica com raiva de você porque você está ficando melhor do que ele. É um pensamento pequeno, tá? Alguns espíritos pensam assim também, tá? Bom, semana que vem nós vamos iniciar então os estudos no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então, só lembrando aí, né, a gente está intercalando os dois livros, né? Então, a gente estuda o capítulo Livro dos Espíritos, terminou, como terminou esse, a gente vai estudar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A ideia é que a gente até julho consiga nos aproximar aí do final, se não terminar, para ver se em agosto a gente começa o Livro dos Médiuns, tá? É importante que todo esse grupo tenha o estudo do Livro dos Médiuns, para que a gente possa trabalhar na casa, nos trabalhos espirituais, né? Assim como o Eduardo, a Ellen, a Rosana, né, e as outras pessoas. Mais para frente, a gente quer também que esteja lá no... Ixi, travou? Travou, né? Não? Travou? Agora voltou. É. Então, não sei até que parte que vocês pegaram. Eu estava falando que até agosto para a gente iniciar os estudos do Livro dos Médiuns, porque a intenção é que todos vocês estejam participando dos trabalhos mediúnicos da casa, né, os trabalhos espirituais. Então, tanto o Eduardo, quanto a Ellen, a Rosana, né, as outras pessoas comecem a participar também dos trabalhos espirituais da casa, seja como sustentação, a princípio, que quem determina mesmo é a espiritualidade, a gente não sabe, né? Tem pessoas que de repente se descobrem médium, psicógrafos, né, durante o trabalho mediúnico. Então, o importante é que a gente termine os estudos para que a gente inicie o livro dos médiuns e aí a gente possa ter mais gente ajudando no trabalho espiritual da casa, tá bom? Bom, quem gostaria de fazer a prece de encerramento hoje? Hum? Não? Hoje não? Ninguém. Quer que... Ah, então é fácil, né? Então tá bom, por favor. Então, vamos fechar os olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai Eterno
ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de juntos prosseguirmos no estudo do Livro dos Espíritos, nos aprofundando nessa doutrina tão maravilhosa, que nos ilumina, que nos mostra o caminho para a nossa elevação espiritual. E todos possamos guardar todos os ensinamentos aprendidos e colocá-los em prática para cada dia burilarmos mais nossos espíritos. Que todos tenhamos um bom final de domingo, uma semana abençoada, que possamos trabalhar, principalmente em benefício do próximo, possamos espalhar o amor por onde quer que passemos. Que assim seja, Assim graças seja. a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, eu agradeço aí a presença de vocês e semana que vem a gente está de volta e aí a gente começa o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Boa tarde. Tchau, gente. Fiquem com Obrigada, Deus. Diego. Uma boa Tchau, fiquem semana. com Prazer Deus. te ver. Até Tchau. mais, Boa gente. semana. Hum.